Papai, o homem não se mexe, murmurou o pequeno Luan com os olhos fixos na figura caída no meio da poeira vermelha, enquanto o sol do meio-dia no sertão da Bahia parecia querer derreter o próprio asfalto. Naquela tarde, uma criança que quase não falava encarou a morte de perto e segurou com força uma caneca de ágata descascada, sem saber que o que ela tinha na outra mão, um simples caderno de desenhos, seria a única chave para desvendar um crime que poderosos tentaram enterrar sob o chão rachado. O que você vai ver hoje é uma lição de que a justiça, às vezes, não veste terno nem usa martelo, mas caminha descalça e com a barriga vazia. Assista até o final, porque o que esse menino desenhou no final dessa história vai te deixar sem fôlego. Depois me conta nos comentários dando uma nota de 0 a 10 para essa jornada de coragem. E se essa história tocar o seu coração, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto com você. Seu Arlindo era um homem feito de terra e silêncio. Aos 68 anos, ele carregava nas mãos as marcas profundas de quem nunca soube o que era sombra ou descanso. Suas mãos eram grossas, ásperas como a casca de um angico, resultado de décadas cuidando da Fazenda Esperança. Para quem passava de longe, aquele pedaço de chão parecia apenas mais um lote seco, castigado pela sede do sertão baiano. Mas Arlindo sabia o que aquela terra guardava. Debaixo do solo pedregoso, corria um lençol freático tão puro e vasto que valia mais do que qualquer mina de ouro. A fazenda era o seu altar. Foi ali que ele enterrou o umbigo. Foi ali que ele viu o sorriso de Alzira, sua falecida esposa, desaparecer aos poucos para uma doença que o descaso dos hospitais da cidade não quis curar. Arlindo vivia sozinho, amparado apenas pela lembrança dela e por uma promessa feita no leito de morte. Arlindo, não deixe que tirem nossa história daqui. Essa terra é nossa alma. E ele cumpria. Cada centavo que sobrava da venda do pouco gado e do milho minguado, Arlindo guardava em uma lata de biscoitos antiga, escondida no fundo do guarda-roupa. Não era por riqueza, era por dignidade. Ele queria ter o suficiente para não ser um peso para ninguém quando sua hora chegasse, nem que fosse para pagar o próprio caixão. Mas o silêncio da fazenda escondia olhos de serpente. Doutor Otávio, um advogado de renome na região, daqueles que têm o sorriso branco e a alma escura, já tinha planos para a Fazenda Esperança. Ele via ali o lugar perfeito para um empreendimento milionário, um resort que usaria a água de Arlindo para encher piscinas, enquanto o povo ao redor morria de sede. Só que Arlindo era uma rocha. Ele não vendia, não negociava e não se dobrava. O que Arlindo não sabia era que o inimigo não estava apenas no escritório luxuoso da cidade. O veneno estava dentro de casa. Valdir, seu sobrinho, era um rapaz que desprezava o cheiro de esterco e o calo nas mãos. Ele queria a vida fácil das luzes da cidade grande e via no tio um obstáculo velho e teimoso. Valdir se aliou ao Dr. Otávio, vendendo informações sobre a rotina do tio em troca de uma promessa de comissão que mudaria sua vida. Naquela manhã de terça-feira, o calor era sufocante. Arlindo decidiu que era hora de regularizar a situação da fazenda de uma vez por todas. Pegou a escritura original, um papel amarelado e frágil, e o embrulhou cuidadosamente junto com o dinheiro que levou anos para juntar na lata de biscoitos. Ele precisava ir ao cartório na cidade vizinha, mas a ganância tinha pressa. Arlindo seguia pela estrada de chão em sua caminhonete velha, levantando uma nuvem de poeira que cegava quem vinha atrás. De repente, em um trecho isolado, cercado apenas por cactos e pedras, um carro de luxo fechou seu caminho. Arlindo freou bruscamente, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Quando a porta do carro da frente se abriu, ele viu Valdir descer, acompanhado de 2 homens que tinham o rosto coberto por um vazio assustador. "Tio, o senhor é muito teimoso", disse Valdir, com uma voz fria que Arlindo não reconheceu. "O doutor Otávio mandou dizer que a paciência dele acabou. Me entrega o que o senhor tem aí." Arlindo tentou reagir, tentou falar de família, de sangue, de respeito. Mas a resposta veio em forma de violência. Os capangas o arrastaram para fora do veículo. O velho fazendeiro foi jogado no chão quente, sentindo as pedras cortarem sua pele. Eles levaram tudo:
a caminhonete, a lata de biscoitos com as economias de uma vida e a escritura da Fazenda Esperança. Mas o roubo não foi o bastante para eles. Para garantir que o problema fosse resolvido definitivamente, um dos capangas desferiu um golpe covarde na cabeça de Arlindo. Ele caiu. O mundo girou e as cores do sertão se misturaram em um borrão vermelho e azul. "Deixa ele aí", ordenou Valdir, olhando para o tio ensanguentado com um desprezo gelado. "O sol e as carcarás terminam o serviço. Ninguém passa por essa estrada até o fim de semana." Eles partiram, deixando para trás apenas o silêncio e um homem que parecia ter dado seu último suspiro. Mas o que Valdir não sabia é que o sertão, embora castigado, nunca está verdadeiramente vazio. A alguns quilômetros dali, duas figuras caminhavam sob o mesmo sol impiedoso. Elias, um homem jovem, mas com o rosto marcado por sulcos de exaustão, carregava uma mochila que parecia pesar mais que sua própria alma. Ao seu lado, o pequeno Luan, de apenas 6 anos, mantinha o passo firme, apesar dos pés calejados. Elias estava fugindo. Ele vinha de uma carvoaria onde o trabalho era análogo à escravidão, onde o fumo negro entrava nos pulmões e a esperança era queimada junto com a lenha. Ele não tinha nada, exceto uma caneca de ágata descascada que batia rítmica na lateral da mochila, e a promessa de dar ao filho uma vida onde o céu não fosse feito de fumaça. Luan era um menino especial. Ele quase não falava. Vivia em um mundo de silêncio, mas seus olhos capturavam cada detalhe como se fossem lentes de uma câmera. Ele via cores onde os outros viam cinzas e formas onde os outros viam apenas poeira. Elias estava no limite. Sua garganta estava tão seca que parecia cheia de espinhos. Ele não comia há 2 dias, guardando o último pedaço de rapadura para o filho. A sede era uma dor física, um grito mudo dentro de seu peito. Foi quando Luan parou e apontou para a frente. No meio da estrada, um vulto escuro contrastava com a terra clara. Elias apertou os olhos tentando focar. No início, achou que fosse um animal morto, uma carcaça deixada pela seca. Mas conforme se aproximavam, o contorno de um ser humano ficou claro. O instinto de sobrevivência de um homem desesperado e faminto poderia ter falado mais alto. Elias poderia ter pensado em revistar o corpo, em buscar algo que pudesse trocar por comida ou água. Mas ao chegar perto e ver o rosto de Arlindo coberto de sangue e poeira, algo maior despertou nele. "Papai, ele está chorando sem lágrimas", disse Luan, em uma das raras vezes que abria a boca. Elias se ajoelhou. O calor que emanava do chão era insuportável. Ele abriu a mochila e pegou a caneca de ágata. Dentro restava apenas um fundo de água, morna e amarelada, mas era tudo o que eles tinham. Sem hesitar, Elias molhou a ponta de um trapo velho e começou a limpar os lábios de Arlindo. Ele gotejou a água com cuidado, como se estivesse batizando o velho fazendeiro. Arlindo sentiu o frescor. Era como se uma gota de chuva tivesse caído diretamente do céu no meio do inferno. Ele abriu os olhos devagar, a visão turva focando no rosto suado de Elias e na figura pequena de Luan, que o observava com uma seriedade que não pertencia a uma criança. Arlindo tentou falar, mas apenas um chiado saiu de sua garganta. "Calma, o senhor está seguro agora", sussurrou Elias, embora ele mesmo não se sentisse seguro em lugar nenhum. Com um esforço sobre-humano, Elias arrastou Arlindo para debaixo da sombra rala de um juazeiro, a única árvore que parecia resistir ao deserto ao redor. Ele usou a mochila como travesseiro para o idoso e ficou ali, vigiando o sono agitado de Arlindo, enquanto Luan, sentado em uma pedra, abriu seu caderno. O menino começou a desenhar com uma velocidade febril. Ele desenhou o carro de luxo que tinha passado por eles minutos antes, levantando a poeira que quase os cegou. Ele desenhou a placa, número por número, letra por letra, com a precisão de um gravador. E desenhou o rosto de um homem com uma cicatriz profunda que cruzava a bochecha, um dos capangas que Valdir tinha levado. Arlindo acordou horas depois, quando o sol já começava a se deitar no horizonte, pintando o céu de um roxo melancólico. Ele olhou para os 2 estranhos, viu a caneca de ágata nas mãos de Elias e sentiu uma pontada de culpa ao perceber que aquele homem,
que claramente não tinha nada, tinha usado seu recurso mais precioso para salvá-lo. Por que me ajudou? Conseguiu perguntar Arlindo com a voz falha. Elias olhou para o filho e depois para o velho. Porque a gente sabe o que é ser deixado para trás, patrão, e ninguém merece morrer sozinho no meio do nada. Arlindo sentiu um soco no estômago. Ele, que sempre se orgulhou de ser autossuficiente, que guardava seu dinheiro em uma lata de biscoitos por medo de depender de alguém, estava vivo por causa da decência de um andarilho faminto. Mas o choque real veio quando Luan se aproximou e entregou o caderno. Arlindo olhou para os desenhos. Seus olhos se arregalaram. Ali estava o carro do Dr. Otávio. Ali estava a prova do crime. O menino tinha registrado o que a poeira tentou esconder. Mas havia algo que Arlindo ainda não tinha contado para Elias. Algo que tornava aquela situação ainda mais perigosa. Eles levaram a escritura, gemeu Arlindo, tentando se levantar, mas caindo de volta nos braços de Elias. Eles acham que ganharam. Eles acham que eu sou um homem morto. Elias olhou para a estrada deserta. Ele sabia que ajudar aquele homem significava se tornar um alvo. Ele estava fugindo da escravidão e agora estava se envolvendo em uma guerra de terras e poder. Mas ele olhou para a caneca de Ágata, símbolo de sua própria sede, e tomou uma decisão que mudaria o destino de todos eles. Eles acham que o Senhor morreu, mas o Senhor está vivo, e se eles voltarem, vão encontrar 2 homens em vez de 1. Mas isso era só o começo. Arlindo sabia que a polícia da cidade estava no bolso do Dr. Otávio. Ir para a cidade agora seria caminhar direto para a cova. Ele precisava de um plano. Ele precisava de um lugar onde ninguém pudesse encontrá-los. Me ajude a levantar, pediu Arlindo com um brilho de determinação voltando aos olhos cansados. Existe uma caverna, uma antiga mina de cristal que meu pai explorava. Só eu sei o caminho. Se a gente chegar lá, teremos uma chance. Enquanto as sombras da noite engoliam o sertão, o trio improvável começou a se mover, deixando para trás o asfalto quente e entrando no coração do mato seco. Eles não sabiam, mas Valdir já estava dando falta de algo. Ao abrir a lata de biscoitos, o sobrinho traidor encontrou apenas papéis velhos e algumas moedas de pouco valor. O dinheiro real e a escritura verdadeira. Arlindo tinha sido mais esperto do que eles imaginavam. Mas o preço dessa esperteza seria uma caçada humana que faria o sertão arder. O que aconteceu naquela caverna e como um menino que não falava conseguiu derrubar um império de corrupção. O que Arlindo escondia debaixo do túmulo de sua esposa que faria o Dr. Otávio tremer de medo. Não sai daí, porque a tensão só vai aumentar. A subida pela encosta de pedra era um suplício que desafiava a gravidade e a própria vida. Elias, com o corpo vibrando de exaustão, carregava seu Arlindo nos ombros, como se carregasse uma cruz feita de carne e osso. O pequeno Luan ia à frente, saltando entre as pedras com uma agilidade silenciosa, parando de vez em quando para olhar o rastro que deixavam na poeira. Ele não falava, mas seus olhos, sempre atentos, pareciam ler o chão. Ele sabia que o perigo não tinha ficado na estrada. O perigo agora tinha nome, sobrenome e um motor potente que roncava ao longe, cortando o silêncio do sertão. Aguenta, patrão. A gente tá chegando, ofegava Elias, sentindo o suor arder nos olhos. A caneca de Ágata pendurada na mochila batia contra sua costela. Um som metálico que parecia marcar o ritmo de seus corações acelerados. Era uma fenda estreita, uma ferida na rocha que seu Arlindo conhecia desde que era um menino que corria descalço atrás de cabras. Ao entrarem, a temperatura caiu bruscamente. O ar quente e seco lá de fora deu lugar a um frescor úmido e mineral. Lá dentro, o que se via era de tirar o fôlego. As paredes não eram de pedra comum, mas cravejadas de cristais que captavam a luz fraca da entrada e a transformavam em um brilho fantasmagórico. Elias depositou Arlindo em um canto forrado de palha seca, algo que o velho mantinha ali para emergências que ele nunca pensou que realmente viveria. O fazendeiro gemeu, a dor na cabeça latejando como um tambor. Mas, mesmo ferido, o instinto de dono da terra falou mais alto. Ele apontou para uma pequena fresta no alto da caverna,
por onde um fio de água cristalina escorria e se acumulava em uma bacia de pedra natural. "A água", murmurou Arlindo. "Dê para o menino primeiro." Elias pegou a caneca de Ágata. Ele a mergulhou na bacia e entregou a Luan. O menino bebeu com uma sede antiga, mas o que aconteceu em seguida deixou Arlindo paralisado. Luan não bebeu tudo. Ele separou metade da água e, com as mãos pequenas e firmes, levou a caneca até a boca do velho fazendeiro. Naquele momento, os papéis se inverteram. O dono da fazenda, o homem que tinha um lençol freático bilionário debaixo dos pés, estava sendo salvo por um gole de água oferecido por uma criança que não tinha onde cair morta. Mas havia algo em Luan que começou a inquietar Arlindo. Enquanto o pai tentava estancar o sangue do ferimento do velho com tiras de uma camisa velha, o menino se sentou no chão de terra batida da caverna. Ele não brincava. Ele não reclamava da fome. Ele simplesmente abriu o caderno de desenhos e começou a traçar linhas com um carvão que tinha pegado no caminho. Arlindo observava hipnotizado. Luan não estava desenhando bonecos ou animais. Ele estava desenhando o interior da caverna com uma precisão cirúrgica. Ele desenhou a inclinação das pedras, a posição exata da bacia de água e, o mais impressionante, desenhou um mapa mental do caminho que tinham feito até ali. "Elias, de onde veio esse menino?" perguntou Arlindo, a voz um pouco mais firme. "Ele nasceu com esse dom, patrão. Na carvoaria ele desenhava no chão as ferramentas dos guardas, os horários que os caminhões chegavam. Ele vê o mundo de um jeito que a gente não consegue. É como se ele tirasse uma foto com os olhos." Arlindo sentiu um calafrio. Ele percebeu que Deus, ou o destino, tinha colocado em seu caminho não apenas um ajudante, mas uma testemunha ocular que ninguém conseguiria desmentir. Mas a paz da caverna durou pouco. Um som abafado vindo lá de baixo fez Elias travar. Era o som de mato seco sendo pisoteado e vozes gritando ordens. Lá embaixo, na sede da Fazenda Esperança, o caos tinha se instalado. Valdir e os 2 capangas não tinham ido embora. Ao chegarem na cidade e entregarem a lata de biscoitos ao Dr. Otávio, a fúria do advogado foi instantânea. A escritura que estava lá dentro era uma cópia grosseira, feita anos atrás por Arlindo justamente para enganar ladrões. O dinheiro também era apenas uma fração do que se esperava. "Aquele velho maldito me enganou", rugiu o Dr. Otávio dentro do carro, socando o painel. "Ele não morreu. Se ele tivesse morrido, não teria tido tempo de trocar os documentos. Voltem lá. Queimem a casa, destruam o curral, matem o gado se for preciso. Mas achem o Arlindo e achem o papel verdadeiro." Valdir, agora movido pelo medo de perder a promessa de riqueza, liderava a destruição. Da entrada da caverna, Elias e Arlindo podiam ver a fumaça subindo. A casa onde Arlindo viveu com Alzira, onde cada móvel tinha uma história, estava sendo consumida pelas chamas. O cheiro de queimado chegou até eles, carregado pelo vento cruel do sertão. Arlindo fechou os olhos, as lágrimas misturando-se à poeira no rosto. Ele sentiu o vazio da perda, a culpa de ter trazido aquele perigo para Elias e Luan. Mas foi nesse momento de dor profunda que ele tomou uma decisão moral que mudaria tudo. Ele não podia mais apenas se esconder. Ele precisava lutar, não apenas pela terra, mas por aquelas 2 vidas que agora dependiam dele. "Elias, escute bem", disse Arlindo, segurando o braço do jovem pai, com uma força que ninguém diria que ele ainda possuía. "Eles estão procurando a escritura verdadeira. Eles acham que eu a escondi em um cofre ou no banco. Mas eles não conhecem o sertão. Eles não sabem o que é o respeito pelos mortos." Elias ouvia atentamente, enquanto Luan parava de desenhar e fixava os olhos grandes em Arlindo. "A escritura está enterrada sob o túmulo de Alzira, minha esposa, no cemitério particular, atrás da igrejinha de pedra que eu construí para ela. Ninguém naquela região tem coragem de mexer em um túmulo, o povo é supersticioso demais. Valdir sabe disso, mas a ganância dele pode ser maior que o medo das almas. O problema era que o cemitério ficava em uma área aberta, totalmente visível da sede da fazenda, que agora estava infestada pelos capangas do Dr. Otávio. Para chegar lá, seria preciso cruzar o campo aberto sob a luz da lua,
sendo um alvo fácil para qualquer arma. Elias sentiu o peso da responsabilidade. Ele era um fugitivo. Se fosse pego pela polícia ou pelos capangas, voltaria para a carvoaria ou terminaria em uma vala comum. Ele olhou para Luan, que segurava a caneca de Ágata contra o peito como se fosse seu único escudo. O medo era real, mas a gratidão por Arlindo ter dado a eles um refúgio era maior. Eu vou lá, seu Arlindo. Eu busco esse papel, disse Elias com a voz firme. Não sozinho, respondeu o velho. Você vai precisar de algo mais. Você disse que fugiu da carvoaria, não foi? O que você trouxe de lá? Elias abriu a mochila puída. Entre as poucas roupas e o resto de rapadura, ele tirou um objeto pequeno, pesado e antigo. Era um gravador de fita cassete, daqueles que os capatazes usavam para ditar ordens e registrar a produção de carvão. Eu roubei isso no dia que saí. Achei que poderia vender, mas depois vi que tinha uma fita dentro. Nunca tive coragem de ouvir, confessou Elias. Arlindo deu um meio sorriso. Às vezes a arma que a gente precisa é aquela que a gente nem sabia que tinha. Se você conseguir chegar perto o suficiente de Valdir e gravar uma confissão, a escritura não será apenas um papel, será a prova do crime. O plano era perigoso demais. Elias teria que descer a montanha, infiltrar-se na fazenda destruída, cavar sob o túmulo de Alzira e, se possível, registrar a voz de Valdir. Tudo isso enquanto o sol começava a se esconder, dando lugar a uma lua cheia que iluminaria o sertão como se fosse dia, tornando qualquer movimento perigoso. Antes de Elias partir, Arlindo entregou a ele a caneca de Ágata, agora cheia até a boca com a água fria da caverna. Beba tudo. Você vai precisar de fôlego. E lembre-se, no sertão, quem conhece as sombras é quem manda no jogo. Elias bebeu, sentindo a força voltar para suas pernas. Ele olhou para Luan, que entregou a ele uma folha de papel arrancada do caderno. Luan tinha desenhado o caminho mais seguro entre as pedras, um caminho que nem Arlindo tinha percebido que existia. O menino tinha notado um canal seco de um antigo riacho que levava direto aos fundos do cemitério. Mas o que ele desenhou no verso da folha? Pensou Elias por um segundo. Era uma imagem borrada de uma figura alta, de terno, observando tudo de longe com um binóculo. O Dr. Otávio não estava apenas mandando, ele estava vigiando. Elias partiu na escuridão, deixando Arlindo e Luan na segurança relativa da caverna. Cada passo no mato seco soava como um tiro. Ele rastejava pelo canal seco, o peito colado ao chão. A caneca de Ágata agora guardada para não fazer barulho. Ao se aproximar do cemitério, ele viu as lanternas dos capangas cortando a noite. Eles estavam perto da casa em chamas, rindo enquanto bebiam e assistiam à história de Arlindo virar cinza. Elias chegou ao túmulo de Alzira. O silêncio ali era sagrado, quebrado apenas pelo som dos grilos. Ele começou a cavar com as próprias mãos, sentindo as unhas quebrarem na terra dura, mas ele não parava. A imagem de Luan desenhando na caverna e a dignidade de Arlindo lhe davam forças. De repente, ele sentiu algo sólido. Uma caixa de metal pequena, envolta em plástico. Era a escritura. Mas no momento em que ele ia guardar o documento na mochila, um rádio de comunicação chiou a poucos metros dali. Ele não está na casa, Valdir. O velho escapou, né? Gritou uma voz. Procurem no cemitério, respondeu a voz de Valdir vindo da direção da igrejinha. Ele deve estar se escondendo perto da defunta. Elias congelou. Ele estava encurralado entre o túmulo e a parede da igreja. Se ele corresse, seria visto. Se ficasse, seria pego. Foi quando ele lembrou do gravador no bolso. Ele precisava de uma prova. Ele precisava que Valdir falasse. O que Valdir confessou naquela noite, sem saber que estava sendo gravado, foi algo tão terrível que faria até o mais endurecido dos homens tremer. Mas Elias conseguiria sair dali vivo? E o que Dr. Otávio faria ao perceber que o morto estava prestes a ressuscitar diante de toda a cidade? Não saía daí porque o que Elias descobriu enterrado junto com a escritura vai mudar completamente o rumo dessa história. E a queda do Dr. Otávio será muito mais dolorosa do que ele jamais imaginou. O silêncio do cemitério era tão pesado que Elias podia ouvir o próprio coração batendo contra as costelas.
como se fosse um bicho acuado tentando escapar. Ele estava agachado atrás do túmulo de mármore branco de Alzira, com as mãos sujas de terra e o corpo tremendo. A poucos metros dali, as botas pesadas de Valdir esmagavam os gravetos secos, produzindo um som que, na calada da noite, parecia o disparo de um fuzil. Elias apertou o gravador contra o peito, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Ele sabia que, se fosse descoberto ali, não haveria caverna nem proteção que o salvasse. "Ele não está aqui, Valdir. Já vasculhamos tudo", gritou um dos capangas, a voz carregada de impaciência e cansaço. "Ele tem que estar. Aquele velho não tem para onde ir. Ele é apegado a essas pedras como se fossem ouro", rosnou Valdir, e Elias pôde sentir o ódio na voz do sobrinho traidor. O doutor: "Otávio não vai gostar nada de saber que a gente perdeu o rastro do defunto. Se a escritura verdadeira não aparecer, quem vai parar 7 palmos debaixo do chão somos nós, entendeu?" Elias, num movimento de puro reflexo e coragem, esticou o braço e apertou o botão de gravar. O pequeno aparelho, relíquia de seus tempos de sofrimento na carvoaria, começou a girar a fita em um silêncio quase absoluto. Mas o que veio a seguir foi o que realmente selou o destino de todos. "A gente devia ter dado um tiro na cabeça dele logo de vez na estrada", disse o capanga com a cicatriz, a mesma que Luan tinha desenhado com perfeição. "Deixar o sol fazer o serviço demora demais. Agora o velho sumiu e a gente está aqui caçando fantasma." "Cala a boca", interrompeu Valdir. O plano era fazer parecer acidente ou morte natural por causa da idade. O doutor Otávio foi claro, sem marcas de bala, sem investigação. "A gente pega a escritura. Ele assume as dívidas da fazenda que ele mesmo inventou no cartório e pronto. O resort sai do papel e a gente fica rico. Mas aquele maldito do meu tio é mais duro que aroeira." Elias sentiu o estômago revirar. Não era apenas ganância. Era um plano meticuloso de assassinato e fraude. Ele tinha tudo ali, naquela pequena fita, mas ele ainda precisava sair dali. Quando os homens se afastaram em direção aos restos fumegantes da casa grande, Elias rastejou como uma serpente pelo canal seco do riacho. Seus joelhos sangravam, mas ele não sentia dor. Ele só pensava em Luan e em Arlindo, esperando na escuridão da caverna. Mas ele não sabia que o perigo tinha acabado de dobrar de tamanho. Enquanto Elias voltava, o doutor Otávio, em seu escritório com ar-condicionado na cidade, recebia uma ligação. Ele não estava satisfeito. "Tragam cães de caça se for preciso", ordenou o advogado. "Eu quero aquele documento antes do amanhecer. A festa do padroeiro é amanhã e eu vou anunciar a compra da fazenda na frente de todo mundo. Não aceito falhas." Quando Elias finalmente alcançou a boca da caverna, ele desabou. Arlindo e Luan correram ao seu encontro. O jovem pai entregou a caixa de metal e o gravador, as mãos ainda imundas de terra. Arlindo abriu a caixa com dedos trêmulos. Lá estava ela, a escritura original. O documento que provava que a Fazenda Esperança pertencia à sua linhagem desde os tempos do Império. Mas Arlindo nem olhou para o papel por muito tempo. Ele pegou o gravador. Ao ouvir a voz do próprio sobrinho desejando sua morte e detalhando o golpe, Arlindo não chorou. Algo mudou em seus olhos. O vazio e a tristeza deram lugar a uma frieza de aço. Ele olhou para a caneca de ágata que Luan segurava e percebeu que a simplicidade daquela criança e a lealdade daquele desconhecido eram mais fortes que qualquer laço de sangue corrompido. "Eles acham que eu sou um velho acabado", disse Arlindo, levantando-se com uma dignidade que parecia emanar das próprias paredes de cristal da caverna. "Mas eles esqueceram que quem criou as trilhas desse sertão fui eu. Eles querem um show na festa do padroeiro? Pois eles vão ter o maior espetáculo que essa cidade já viu." Foi nesse momento que Arlindo percebeu algo que ninguém mais tinha notado. Elias tinha trazido a escritura, mas dentro da caixa de metal, sob o documento, havia um pequeno envelope de couro que Arlindo tinha esquecido que existia. Eram cartas. Cartas trocadas entre o pai do Dr. Otávio e o pai de Valdir, décadas atrás. Ali estava a prova de que a corrupção daquela família era uma doença hereditária. O doutor Otávio não estava apenas tentando roubar a terra, ele estava tentando esconder
que sua própria fortuna era fruto de um crime cometido contra os antepassados de Arlindo. "O que o senhor vai fazer, seu Arlindo?" perguntou Elias, limpando o sangue do rosto. "Vou cuidar de vocês", respondeu o velho, num tom que não admitia réplicas. "E vou expor a verdade, custe o que custar. Mesmo que eu perca tudo, eles não vão levar a nossa honra." Mas Arlindo sabia que, para fazer o certo, ele teria que enfrentar o sistema de frente. E o tempo estava correndo. Faltavam apenas 12 horas para o início do leilão na Praça da Matriz. 12 horas para transformar um fugitivo e um velho ferido em justiceiros. Enquanto isso, lá fora, o som dos cães de caça começou a ecoar pelos cânions. O Dr. Otávio tinha cumprido a promessa. Valdir e os capangas agora tinham ajuda. O cerco estava se fechando ao redor da montanha. Cada latido que chegava aos ouvidos de Luan fazia o menino apertar mais forte seu caderno de desenhos. Ele começou a desenhar algo novo, uma saída, um caminho por dentro das fendas da mina que nem mesmo Arlindo conhecia totalmente. Mas havia algo naquela criança que nem o próprio Arlindo conseguia entender totalmente. Luan apontou para um ponto escuro no fundo da caverna, onde o brilho dos cristais parecia ser engolido por um abismo. Ele desenhou uma escada feita de pedras naturais. "Ele está dizendo que a gente pode sair por trás pelo pico do morro", traduziu Elias, impressionado. Era a única chance. Mas Arlindo estava fraco. O ferimento na cabeça tinha voltado a sangrar, e a febre começava a queimar seu corpo. Ele olhou para a caneca de ágata, símbolo da sede e da sobrevivência, e tomou sua decisão final. "Vão vocês", sussurrou Arlindo. "Levem a escritura e o gravador. Eu fico e distraio eles." "De jeito nenhum", exclamou Elias. "Eu não deixei o senhor na estrada para morrer e não vou deixar agora. Se um cair, caímos todos. O senhor vai ver a justiça ser feita, seu Arlindo. Pelas mãos do meu filho e pelas minhas." A tensão subiu a níveis insuportáveis. Os latidos estavam cada vez mais próximos. Dava para ver o brilho das lanternas refletindo nas árvores secas lá embaixo. Era o momento da verdade. Mas o que aconteceu quando eles chegaram ao topo do morro e olharam para a cidade iluminada lá embaixo foi algo que ninguém poderia prever. O Dr. Otávio já tinha começado a sua festa. Os fogos de artifício estouravam no céu, celebrando uma vitória que ele ainda não tinha conquistado. E é aqui que muita gente desiste. Mas eles não podiam. Eles tinham uma prova escondida que valia mais que a vida. E o que Luan descobriu ao olhar pelo binóculo improvisado que tinha achado na caverna mudou tudo. Ele viu um carro da Polícia Federal estacionado discretamente na entrada da cidade. Alguém mais estava investigando o Dr. Otávio. Mas quem? E como eles chegariam até lá sem serem mortos no caminho? Prepare o seu coração, porque o que vem a seguir é o confronto final. Arlindo vai ressurgir das cinzas da própria casa e o que ele vai dizer no microfone da rádio comunitária vai fazer o sertão inteiro parar para ouvir. Você está pronto para ver a queda de um império construído sobre a sede alheia? Não saia daí. A conclusão dessa jornada de fé e coragem está apenas a um passo. O que o Dr. Otávio vai sentir quando vir seu Arlindo caminhando pela praça, amparado por um pai solteiro, e uma criança que guarda todos os seus pecados em um caderno de desenhos. A Praça da Matriz estava decorada com bandeirolas coloridas que dançavam ao ritmo de uma sanfona animada. O cheiro de milho assado e quentão preenchia o ar, e a multidão celebrava a festa do padroeiro com a alegria típica de quem sobrevive a mais um ano de seca. No palco principal, sob luzes brilhantes que cegavam quem olhasse de frente, o Dr. Otávio ajeitava o nó da gravata de seda. Ele sorria, o tipo de sorriso que não alcança os olhos, enquanto recebia uma placa de benfeitor da região. Ao seu lado, Valdir tentava disfarçar o nervosismo, limpando o suor das mãos na calça jeans cara. "É com muita satisfação", começou o Dr. Otávio, aproximando-se do microfone, "que anuncio a expansão do progresso em nossa terra. A Fazenda Esperança agora faz parte de um novo tempo. Vamos trazer empregos, turismo e... A Fazenda Esperança não está à venda." O grito cortou o som da sanfona como uma navalha. A multidão se abriu em um silêncio súbito e aterrador. Pelo corredor central da praça,
surgia uma figura que muitos ali acreditavam já ter partido deste mundo. Seu Arlindo caminhava com dificuldade, amparado por Elias. O velho fazendeiro estava sujo, com a camisa rasgada e um curativo improvisado na cabeça. Mas sua coluna estava ereta como um tronco de aroeira. Ao lado deles, o pequeno Luan segurava seu caderno contra o peito, os olhos fixos no palco. Dr. Otávio empalideceu. Valdir deu um passo para trás, tropeçando nos fios do som. O silêncio na praça era tão profundo que se podia ouvir o estalar das brasas nas fogueiras. "O senhor está delirando, Arlindo", disse o advogado, tentando recuperar a compostura, mas com a voz uma oitava mais aguda. "Todos sabem que o senhor sofreu um acidente e me procurou para salvar suas terras das dívidas." "A única dívida que existe aqui", rebateu Arlindo, chegando à base do palco, "é a sua com a verdade." Elias deu um passo à frente. Ele não era mais o fugitivo acuado da carvoaria. Ele era a testemunha da decência. Ele estendeu o gravador para o técnico de som da rádio comunitária, que observava tudo boquiaberto. "Toca isso. O povo precisa saber quem é o homem que eles estão homenageando." O chiado da fita cassete ecoou por toda a praça, amplificado pelas caixas de som gigantescas. A voz de Valdir, nítida e cruel, preencheu o espaço, detalhando o espancamento na estrada, o roubo da escritura e a ordem do Dr. Otávio para deixar o sol fazer o serviço. A cada palavra que saía dos alto-falantes, a expressão da multidão mudava de confusão para revolta. Mas o golpe final não veio da fita. Veio de Luan. O menino subiu os degraus do palco com uma calma angelical. Ele parou diante do Dr. Otávio e abriu o caderno. Ele mostrou para as câmeras de celular que agora gravavam tudo o desenho detalhado do carro de luxo, a placa exata e o rosto do capanga com a cicatriz. Dr. Otávio tentou avançar sobre a criança, mas a reação da praça foi imediata. Um coro de vaias e gritos de assassino e ladrão tomou conta do lugar. A polícia militar, que até então observava de longe, não teve escolha diante da evidência pública e da pressão popular. Valdir e o advogado foram algemados ali mesmo, sob as luzes do palco que deveriam celebrar sua glória, mas que agora iluminavam sua vergonha. A queda foi rápida e humilhante. "Doutor." Otávio ainda tentava gritar nomes de juízes e políticos, mas suas palavras se perdiam no meio do povo, que aplaudia seu Arlindo. Mas a história não termina com uma prisão. A verdadeira justiça começou na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre as cinzas da fazenda Esperança. Arlindo voltou para sua terra, mas desta vez não estava sozinho. Ele olhou para os escombros de sua casa e sentiu o vazio de Alzira. Mas ao olhar para o lado, viu Elias carregando baldes de água e Luan desenhando planos para um novo curral. Arlindo tomou uma decisão que chocou a cidade, mas que deu sentido a tudo o que ele viveu. Ele usou a escritura recuperada para transformar a Fazenda Esperança em uma cooperativa. A terra que quase o matou tornou-se o refúgio para outros homens como Elias, pais solteiros e trabalhadores que buscavam escapar da exploração. O lençol freático valioso não foi vendido para um resort. Ele foi usado para irrigar os sonhos de quem nunca teve um pedaço de chão. Elias tornou-se o braço direito de Arlindo, o filho que a vida não lhe deu. E Luan? O menino que não falava encontrou sua voz através das cores. Suas ilustrações agora decoravam a sede da cooperativa, contando a história de como uma caneca de ágata salvou um império. Meses depois, a nova casa estava pronta. Mais simples, porém cheia de vida. Seu Arlindo estava sentado na varanda, sentindo a brisa do fim de tarde. Ele pegou a caneca de ágata, a mesma que Elias usou na estrada, agora limpa e brilhando sob o sol. Ele serviu um café fresco para Elias e entregou uma fatia de bolo para Luan. "Sabe, Elias", disse Arlindo, olhando para o horizonte, onde o verde começava a vencer o cinza da seca. "Eu passei a vida achando que minha riqueza estava enterrada nesse chão, mas eu estava errado." Luan olhou para o velho e deu um sorriso raro, apontando para o desenho que acabara de fazer. No papel estavam os três de mãos dadas sob a sombra do juazeiro. "A riqueza verdadeira não é o que a gente possui", concluiu Arlindo com a voz embargada de emoção,
Mas quem a gente decide não abandonar quando o mundo vira as costas? A dignidade de um homem é o único tesouro que ladrão nenhum consegue levar, se ele tiver um amigo por perto. E é com essa imagem de união e recomeço que fechamos essa história. Se essa jornada de seu Arlindo Elias e o pequeno Luan tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para mostrar que, mesmo nos lugares mais áridos, a humanidade sempre encontra um jeito de florescer. E me conta aqui nos comentários, de 0 a 10, que nota essa história merece. Eu leio cada palavra de vocês e fico muito feliz em saber que essas narrativas fazem seus dias um pouco mais leves. Até a próxima história.